dando seguimento àquela nossa parte de mel, né? O nosso bebê nasce, muitas vezes nasce bem, e icterícia é algo muito comum. Vocês já viram algum bebê amarelo? Não. Já sim. Um bebê o quê? Amarelo. Com tirícia, é o que eles costumam falar. Eu tomei gripada, eu vou botar das melhores performances, mas a gente vai conseguir não, como pode, tudo bem? É muito, muito comum. Dentro da pediatria, logo que nasce, a gente tem umas crianças que têm uma maior predisposição a ter icterícia ou não. Como vocês já estudaram, avaliaram a fisiopatologia, tem muitas coisas dentro da fisiopatologia que corroboram para esse meu bebê ser amarelo, mais precocemente ou não, algo mais persistente ou não, certo? Nunca viram um bebê amarelo? Não. Bebê amarelo. Claro que o meu cabo já por si só é ictérico, então ele é por si só ictérico. Olhinho, a gente vê a esclera mais amarelinha, a pelezinha mais amarelinha. No final a gente vai colocar um videozinho que a gente vai testando até que zona ele é ictérico. Vocês viram algo relacionado às zonas? Zona de Kramer. Zona de Kramer, perfeito. É lindo esse bebê? Lindo. Bebê perfeita, minha Maria. Minha Maria foi ictérica até 12 semanas. E eu não surtei. Então tem esse padrão de poder ficar ictérica até 12 semanas. Adoro colocar isso na prova, porque muitas vezes é algo fisiológico e a gente não tem que fazer absolutamente nada. O que vai fazer vocês, generalistas diferenciados, é saber quando encaminhar, o que pedir e como intervir. Porque isso muda o prognóstico dessa criança. Vocês viram alguma complicação em potencial de icterícia? Viram alguma complicação? Pode ter encefalopatia. Encefalopatia. Então é algo totalmente passível de intervenção médica adequada que muda o prognóstico daquela criança e pontuando mais ainda dentro da neurologia, dentro da pediatria, muda o prognóstico dessa família toda. Certo? Meninos, Amandinha. Vou pegar hoje, eu estou lembrando o nome, nada pessoal, mas a Amanda repetiu, né? O que você viu de recorrência? O que é mais comum? A criança ter esse padrão de icterícia é comum? Ou são situações de exceção? Não, é normal, porque tem a famosa icterícia fisiológica, né? Que é porque é normal, o normal é o feto ter as hemoglobinas formadas pela placenta. Então, quando você planteia o cordão, fica do próprio... Deixa eu só mudar um pouquinho a nomenclatura. Normal não é. É comum. Melhor falar, é comum, certo? Mas esse comum tem uma certa prevalência. É muito comum acontecer em algumas situações. Prematuro, tem maior chance disso acontecer ou menor chance disso acontecer? Pontuando, meninos, eu gosto muito de rodar os grupos, não estando na mesa de vocês, respondam mentalmente, mas sigam acompanhando para ver se fosse com você, que esse água batendo no meu pulmão, será que eu ia saber? Tudo bem? Mas sigam respondendo comigo que a frente de vocês vai chegar. Não tenham pressa. Então é comum. O prematuro, então, é muito mais comum do que o bebê que nasceu a termo. meu Deus. Ao Fernanda? Não, Fernanda, mas você estava ali, Fernanda. Não me quebra as pernas, Fernanda. Fernanda, ao ver da Amanda é muito mais comum. E para você, o bebê prematuro tem realmente essa maior predisposição? Por que que teria? Porque eu sou preta, tenho muita dor, e essa predisposição muito próxima de vou aceitar parcialmente porque o fígado está ali implícito nisso, mas além do próprio metabolismo hepático que faz aquela conversão, existem outros fatores dentro da fisiopatologia que levam a esse amadurecimento um pouquinho mais tardio, que é bem característico do bebê prematuro. Quem mais aí da mesa? Fala pra mim seu nome, é Mari. Mari, fala pra mim. A professora fala que é uma coisa da maturidade, principalmente o intestino também, talvez o ouvido está estéreo, isso também pode complicar o parto. Perfeito. Então, além de eu ter uma imaturidade das minhas enzimas hepáticas, eu tenho uma lentificação do meu trato gastrointestinal. O que mais? As minhas hemácias. Voltando para a Amanda ali das minhas hemácias. Tem relação com as hemácias? As outras mesas que eu ainda não estou olhando, vocês ponderem aí. Tem relação com as hemácias?
costuma produzir mais quando ele é mais novinho. Então, o fígado está passando por uma fase de adaptação na conjugação. Então, você tem uma produção maior de hemoglobina e, consequentemente, o seu fígado também vai estar trabalhando mais e você vai sobrecarregado. Na realidade, quando envolve a hemoglobina, eu tenho duas coisas que colaboram para isso. Além de eu ter um volume mais aumentado, a meia-vida da minha hemácia é mais curta do que a hemácia de um adulto. Então eu tenho muito e ela vive pouco e meu sistema não consegue metabolizar aquilo a tempo. Tudo leva para evoluir para um quadro de icterícia fisiológica. Perfeito, Deus é maravilhoso. Onde é que a gente entra então se tudo vai se resolver sozinho? Em saber identificar quando aquele padrão de icterícia daquele meu bebê requer uma atenção diferenciada. Isso no que se refere à coleta de exames complementares e o que fazer depois que eu tiver aqueles valores em mãos. Certo? Parei no bebedouro, gente. Porque é importante saber, sempre eu gosto nas minhas aulas de ter esse norte, porque era algo que eu me questionava muito. Por que eu tenho que saber isso na minha vida? Onde é que isso vai mudar? Na icterícia, dentro da pediatria, isso muda o prognóstico do meu bebê. É uma intercorrência comum para os recém-nascidos. 60% dos recém-nascidos nascidos a termo podem evoluir para um padrão de icterícia. 80% dos meus recém-nascidos nascidos prematuro. Prematuro lê-se quanto mesmo? Com convicção, porque vocês vão ter que convencer alguém que é o bem mais precioso dele e que você vai estar falando com muita assertividade e muita convicção. Menor que 37 semanas prematuros. Dentro dessa prematuridade eu tenho variações de prematuro mais tardio, prematuro mais precoce ou não. Mas eu quero que vocês ponderem menor que 37 semanas prematuro. 36 semanas e 6 dias. Por um dia esse meu ser é prematuro porque meu corte é 37. Tudo bem? 10% dos recém-nascidos em aleitamento materno por até 30 dias podem permanecer ictéricos, pontuando que essa icterícia, a depender da causa, pode persistir por até 12 semanas e segue sendo lindamente fisiológico. Tudo bem? Fundamental a identificação e a diferenciação do que é fisiológico, lindo, maravilhoso. Eu vou só olhar para aquela criança amarela e esteticamente chama minha atenção, mas fisiologicamente não vai trazer nenhuma repercussão, principalmente neurológica, para aquela minha criança. Vocês já se repararam que qualquer coisa que a gente vai intervir muda o prognóstico dessa minha criança? Ela pode ser uma criança neuropata, que vai ser dependente dos pais a vida inteira, que vai ter uma brevidade da vida, porque a maioria dos pacientes que tem algum quadro de neuropatia tem uma brevidade maior da vida também. Tudo bem? E isso vai intervir no meu olhar clínico diferenciado enquanto generalista. O prognóstico. No Brasil, na década dos anos 2000, a icterícia ou doença hemolítica ou kernípteros era uma causa de óbito muito comum, de 200 a 280 recém-nascidos. Trabalhando sempre a empatia, a palavra de ouro na pediatria. Ok, diante do montante de criança que nasce, 200, 280 seria um percentual ínfimo. Se esses 200 for um dentro da sua casa, ele é 100%, ponderem isso. Sempre, para todo quadro, dentro da pediatria, é muito importante. Quando a gente vê a aula de reanimação, tem um vídeo bem impactante para você, que aquele bebê que está ali passando por aquela reanimação é o 100% daqueles pais que estão aguardando por ele ali. E você tem que entregar um 100% lindo, maravilhoso no colo dos pais. Por isso que a gente trabalha tanto e enfatiza tanto. Perdas vão ser inerentes das nossas adversidades? Vão ser, mas a gente está trabalhando para entregar 100%. Tudo bem? Definição: é o aumento sério de bilirrubinas totais, podendo estar relacionados à elevação isolada das frações, direta ou de ambas. Quando a gente faz a solicitação desse quadro, a gente pede bilirrubina total e frações. Total é aquela grande demonstração para a gente, e dentro dessa diferenciação a gente tem bilirrubina indireta e bilirrubina direta. Vocês viram essa diferenciação? Por que eu dou essa nomenclatura? Quem é indireta e quem é direta? Vou sair da mesa de vocês, respirem. Meninos, Gabi, o que é mesmo? Ele vai outra que é pede. Você viu alguma definição por que eu dou a nomenclatura de direta ou por que eu dou a nomenclatura de indireta? A direta, depois que ela passa no fígado, ela é complicada. E o que é mais comum? Aquele padrão que eu vou
considerar fisiológico é quando eu tenho um predomínio de direta ou um predomínio de indireta. Eu tenho que convencer alguém. Vinícius. Eu acho que seria indireta, porque no ponto da barriga da mãe, tem aquela questão da ela ser conjugada lá na placenta, né? Tá me perguntando? Eu estou te perguntando, cara. Dentro desse padrão de demonstração de icterícia fisiológica, sempre vai ser as custas de bilirrubina indireta. Quando eu vejo alguma diferenciação, que é as custas de bilirrubina direta, ela é sempre patológica. Tudo bem? Vamos lá. Sobre os valores, no caso do médico lá, tem diferença no presença do valor? De bilirrubina não. Não. O que a gente vai ter? A gente vai ponderar, isso a gente vai ver ao longo da aula, uma tolerância de bilirrubina. A gente tem lá 1.2, 0,6 do adulto, vida normal. Na faixa etária pediátrica, a gente pode ter uns valores de 8 de bilirrubina total, um exemplo, de 14 de bilirrubina total. E mesmo assim ser considerada normal. Justamente porque a gente tem toda uma fisiopatologia que dá um respaldo para inicialmente ter esse pico e depois as coisas irem se normalizando e chegar no padrão de adulto. Tá bom? Mas padrão de normalidade vai ser normal. Criança de 7, 8 anos é normal igual de adulto. Tá? A gente só tem uma variação aceitável nesses períodos iniciais desse ali até as 12 semanas. Tá? Visualização da icterícia vai depender, obviamente, da experiência do profissional, da luminosidade da sala, não resta dúvida, e, claro, da cor da pele da minha criança. É mais complicado, a gente dá uma variada na esclera, a gente dá uma variada ali no meu freio lingual, mas sempre é muito plausível. No final eu vou colocar um videozinho, até um bebezinho recente que a gente pegou no código, que eu pontuei para vocês verem até onde está evoluindo. Quando fico em dúvida, que é algo inerente, eu fico em dúvida. Quando eu fico em dúvida, chamo o exame complementar para poder sanar a minha dúvida. Tudo bem? O que vocês viram que falaram em zona de Kramer? Perdão, seu nome? Diego. Diego? Toda vez, Cris, eu vou decorar, Cris, calma. O que vocês viram de progressão dessa icterícia? Existe uma distribuição que a gente pondera? Começa pelo pé e vai subindo, ou começa pela cabeça e vai descendo? O que a gente pondera ali? Começa pela cabeça e é zona 1, né? Começa pela cabeça, que é o que a gente denomina, acho que é você que falou, zonas de Kramer, né? Vocês viram zonas de Kramer? A Amanda não estudou icterícia porque zona de Kramer está em todo capítulo que tem icterícia. Dormiu antes de terminar o capítulo. Foi ver o Big Brother. Meninos, zona de Kramer, todo mundo familiarizou? Sim. É algo subjetivo, é algo que nem que seja subjetivo, é algo que é o treinamento do olhar examinador dependente. É uma variação que a gente pondera. Determinada zona de Kramer 1, essa icterícia muito provavelmente tem um padrão fisiológico. Zona de Kramer 2, zona de Kramer 3 já começa a me chamar a atenção, pontuando que é um nível crescente, da cabecinha para o restante do corpo. Tudo bem? Zona 5 é quando envolve as mãozinhas e a gente vai ver no decorrer da aula. Alguém habilitado para falar sobre a fisiopatologia? Eu falo, não li nada de icterícia. Se souber a fisiopatologia, você responde tudo de icterícia. Alguém? Com um ponto em jogo? Amanda, eu sei que dormiu. Quem mais ficou acordado? Tadeu. Aquele momento que tu esquece meu nome, não olha pra mim. O que vocês viram sobre fisiopatologia? Se leram icterícia, fisiopatologia está no início do capítulo, nem está pontuando o tratamento que está lá no final, mas fisiopatologia é extremamente importante. A gente já pensou algumas coisas que são fundamentais de maturidade fisiológica, tanto por excesso de hemoglobina destruída, é isso? Exatamente. Eu não tenho aqui. A hemoglobina ela vai ser destruída e o M, que é da hemoglobina, sobre a ação da enzima M-oxigenase, vai ser transformado em biliverdina, e sobre a ação da enzima biliverdina redutase, ele vai ser transformado em bilirrubina. E a bilirrubina indireta, dentro do sistema do retículo luteal, ela vai para fora da célula, sistema do retículo, e fica acoplada na albumina circular. E essa bilirrubina, ela vai ser transformada em direta e vai ser excretada pelo ducto biliar, passando pelo ducto hepático.
Então, só uma observação, onde é que ela é destruída inicialmente? Onde é que a minha hemácia, que é muito alto valor e com um tempo de vida muito mais curto do que a vital, onde é que ela é destruída? Chega mais? Vai para a corrente sanguínea, chega no fígado, o que acontece com ela? Ela vai se transformar em biliverdina. Preciso de uma enzima. Pela enzima M-oxigenase. Ou então aí eu já tenho um nó. Se eu tiver imaturidade dessa enzima, um defeito congênito genético dessa enzima, se eu tiver uma diminuição dessa enzima, eu já tenho uma causa ali para poder trazer para um padrão de icterícia patológica. Vocês concordam? Tem vários pontos que pode ter alguma intervenção para poder gerar um padrão de icterícia patológica. Sendo que a imaturidade tradicional, sempre eu faço uma analogia, o bebê ele nasce todo imaturo, ele não sustenta o pescoço, que é o que a gente consegue visualizar. Conforme ele vai sustentando o pescoço, opa, ele está crescendo. Dentro também, vários mecanismos estão passando por um amadurecimento. Trato gastrointestinal, meu sistema hepático, meu vaso também tem passado, tem esse amadurecimento progressivo. Vai lá, Júlia. Tá, aí a bilirrubina indireta dentro do sistema, do retículo, ela vai para fora da célula do sistema do retículo e fica acoplada a albumina inacircular. Aí ele já converteu agora já é uma bilirrubina direta, certo? Quando ele entra, ele está com bilirrubina indireta, ele converte a nível hepático em bilirrubina direta e ele sai do fígado direto, certo? Sim. Para ele sair, ele passa por onde? Ele vai... Peraí. O Ricardo Passa não pelo tem fígado ou é pelo ducto biliar? Pelo ducto biliar? É pelo ducto biliar, menino? Segundo ano. É pelo ducto biliar. Porque é indireto. Vocês vão ver depois essa fisiopatologia muito detalhadamente para vocês entenderem todo o destrinchar da icterícia. Então eu tenho ali os processos que podem ter uma enzima diminuída. Depois que eu conjugo que tudo está fluindo muito bem, o meu ducto biliar pode estar muito bem atrésico ou obstruído. Concorda? E essa minha bilirrubina não consegue ser escoada. Ela vai ser escoada para onde? Ela vai sair pelo ducto hepático comum, colérico e até a ampola de Vater. E a ampola de Vater deságua aonde? No trato gastrointestinal. Vai para o meu cocô, certo? Que é o que dá a cor amarelo marrom do meu cocô. Tudo bem? Se eu tenho alguma coisa que interfere nesse processo, anatomicamente falando, o meu cocô tende a não sair amarelo. Opa, então já tem um dado clínico que me direciona para algum quadro patológico também. Então vale a pena, não tem exame nenhum, isso que eu questiono para vocês. Lá no interior não tem exame nenhum, mas é algo que eu vou muito bem questionar para a mãe Mariana. Mãe Mariana, qual é a cor do cocô do seu bebê? Se eu não questionar, a mãe de primeira viagem vai passar muito bem aquele cocô branco. Pois branco está como normal, ela não está habituada que o cocô tem que sair da cor de vatapá. Isabela, Paula Isabela. Paula. Tem que sair da cor da camiseta da Paula. Tudo bem? Se a gente não direcionar isso para os pais, a gente vai comprar uma informação achando que ela está pensando como a gente, que aquele amarelo é o que é normal e corretamente normal. E às vezes é da cor da camiseta da Mari, por cor dessa criança. Como não foi questionado, é aquele bebê que a gente pegava no já no desfecho ainda com transplante hepático. 3, 4 meses com atolia fecal e a mãe estava achando que estava tudo sob controle, dando um chá de picão para a criança, pontuando que a característica ia melhorar. Onde é que está a falha? Naquela orientação inicial que não foi pontuada. Eu posso estar no interior sem exame, eu não tenho um grama na minha unidade. Mas tu tem o teu CRM e o teu questionamento. Qual é a cor do cocô e qual é a cor do xixi? Tudo bem? O cocô não pode ser branco, o cocô tem que ser amarelo, ao passo que o xixi tem que ser de cor. Amarelo é patológico. O xixi amarelo não pode. Transparente. Qual é o xixi de vocês, gente? Transparente. Beber água, no xixi laranja, beber água. Qual é a cor do xixi de vocês? Não é claro, assim, branco? Quando toma bastante água, não é branco? E vocês são saudáveis assim, espera? Qual é a cor do xixi do meu bebê? Branco. Qual é a cor do cocô de vocês? Todo mundo que faz cocô pode falar a cor do cocô, é marrom. Tudo bem? Então isso também serve para o meu bebê. Se tiver alguma coisa destoando disso, só que, mais uma vez, eu vou ter acesso a essas informações se eu souber questionar essas informações. E entender dentro dessa fisiopatologia como é importante e clinicamente evidente isso para mim. Não preciso ter nenhum exame complementar. Foi?
Período neonatal, eu tenho uma menor sobrevida das hemácias fetais, um aumento da quantidade de bilirrubina ser metabolizada pelo meu filho. Opa, tem uma galera querendo entrar e uma galera foita porque vai morrer em breve. Maiores índices hematimétricos. Vocês têm noção de quanto é o hematócrito de um bebê? 54. Quanto é o hematócrito de um adulto? O Diego estudou. Diego, eu vou te deixar com carta na manga aí. Vou te usar só no final. Quanto é o hematócrito de vocês? Escolheram o hemograma, quanto é que veio o hematócrito? 45. Eita, tá todo mundo contente. Se der 47 é bem. Hemoconcentrado. 45. Primeiro eu quero que vocês me situem. Homem ou mulher? Tem variação? O que eu espero de um homem? Maior, ok. Quanto? 43, 45 de uma mulher? 41, 42. E de um bebê? Logo que nasceu, às vezes a gente precisa fazer uma coleta, um rastreio, e pode vir o hematócrito de 60. Tudo bem? Dependendo, inclusive, se o meu cordão foi campeado mais tardiamente. Eu espero um hematócrito muito mais alto. Então, pondera comigo como a icterícia, tudo leva para a icterícia. Eu tenho os índices hematimétricos lá em cima, eu tenho um fígado hematuro para metabolizar tanta hemácia. Tudo bem? Tanta hemoglobina. Vamos. O aumento da circulação enterohepática. Quem falou do intestino? Muitas vezes esse meu intestino é extremamente imaturo e eu não consigo ter aquele tempo. Come, faz cocô todo dia e faz cocô várias vezes por dia, principalmente nos períodos iniciais. Então, aquela bilirrubina que veio pelo ducto, pela papila de Vater e desagou ali no meu intestino, muitas particularidades, muito quantitativo dela vai ser reabsorvido, porque vai ficar estagnado muito tempo ali no meu intestino. O meu cocô não vai sair. O cocô inicial, como é o nome mesmo? Mecônio. Que cor é o mecônio? Uma graxinha, grudentinho, verde, bem poderoso, cheio de bilirrubina. Tudo bem? Quando é cocô é bonito, Fernanda. Fernanda fez careta para o meu cocô. Vai dar certo. Meninos, quando o meu intestino não elimina aquele cocô, a criança passa 1, 2 dias sem fazer cocô, o meu trânsito é mais lentificado. E tá tudo bem ele demorar um pouco mais para fazer cocô. Claro que o mecônio ele tem que ser eliminado em até 48 horas, mas os subsequentes podem demorar. O meu cocô não sendo eliminado, o meu intestino vai reabsorver aquela bilirrubina. Então, além de eu ter muito, está produzindo muito, o que eu estou colocando para fora não saiu no cocô, ainda estou reabsorvendo. Isso que é o que a gente pondera o aumento da minha circulação enterohepática. Tudo bem? Fez sentido para vocês que leram a fisiopatologia? Porque eu sei que vocês leram a fisiopatologia. Concordam? Questionem? Aí a própria imaturidade da flora intestinal. A gente nasce ali a termo com 37, mas muitas coisas ainda tem um caminhar de amadurecimento. Isso traz para a minha flora intestinal. Então eu tenho ali o intestino que funciona, tendenciando a ser um pouquinho mais lento, e uma flora que me ajuda nessa conversão de bilirrubina para um fator a ser excretado com mais facilidade, ainda muito imatura. Tudo leva para a icterícia. Vocês estão vendo como é muito bom? A gente até se questiona por que só 60% é icterícia, porque tudo leva para um padrão de icterícia fisiológica. Professor, como é que olha aquele caso que se não tirar o dedo, absorveria essa aquela aspiração de pensamento? Não entendi porque fala que aspirar. Então, você não pode na placenta ou é depois que... Depois que nasce. Vocês vão ter essa aula de quadro respiratório do recém-nascido. Mas pontuando, esse mecônio só é nocivo caso ele tenha eliminação de mecônio intraútero. Porque daí ele pode broncoaspirar aquela secreção, que é uma graxinha, e isso pode interferir no padrão respiratório. Mas isso é para a parte de alterações respiratórias. Vocês vão ver que daqui 2 aulas, se eu não me engano. Meninos, diferenças genéticas. A gente tem uma população que tem uma predisposição maior por algumas enzimas que têm menor quantidade, que têm uma funcionalidade mais diminuída. Fatores maternos, diabetes, deficiência de zinco, magnésio, uso de algumas medicações também podem interferir. Fatores perinatais, uma hipóxia é um campeamento tardio do cordão. Faz sentido para você? Campeamento tardio culminar em icterícia, na maioria dos quadros? Por quê? Já me perdi no nome de você, né, Tamires? Por que, Tamires? Faz sentido. Se eu deixar o cordão ali, o meu bebê nasceu lindo, maravilhoso, eu não tenho pressa para clampear esse cordão, deixa ali naquele momento, eu faço um clampeamento tardio, por exemplo, de 3, 5 minutos que o bebê nasceu.
minutos? Não, perfeito. A gente campear de 1 a 3 minutos. Campeou com 3 minutos. Por que esse bebê que tem um cordão campeado no terceiro minuto tem uma maior predisposição a ter icterícia do que aquele bebê que campeou no primeiro minuto? Quando eu tenho o meu cordão ali, o que está passando para o meu bebê? Da minha placenta para o meu bebê? O que eu estou dando para o meu bebê? Sangue. O que eu estou fazendo com o hematócrito do meu bebê? Aumentando. Faz sentido agora? O meu bebê vai ter mais icterícia porque o meu hematócrito vai ficar muito mais alto. Então eu vou ter muito mais subsídio para que essa minha criança torne-se ictérica. É diferente eu ponderar, bem para a gente avaliar esses números, uma metabolização do hematócrito de 48 para um hematócrito de 60. Se eu campear com o terceiro minuto, o meu hematócrito vai para 60, por exemplo. Se eu campear no primeiro minuto, o meu hematócrito vai para 47. Quem tem mais chance de ter icterícia? 60, concorda? Privação calórica e estase meconial. Justamente para quê? Eu tenho uma circulação hepática muito mais aumentada quando eu tenho eliminação tardia de mecônio. Eliminação tardia de mecônio lê-se maior que 48 horas. Com 24 horas o meu bebê tem que fazer xixi e com 48 horas o meu bebê tem que fazer cocô. Se não está fazendo, alguma coisa está errada. Certo? E eu só posso dar alta para o meu bebê, obviamente, depois ele ter feito cocô, depois ele ter feito xixi. Quadro clínico. O Diego já falou que é crânio caudal. As zonas de Kramer, como estão direcionadas no bonequinho, são fundamentais para a minha avaliação clínica. Por quê? Um bebê que tem uma zona de Kramer nível 1, eu não estou pontuando em que momento eu avaliei esse meu bebê, porque isso também vai interferir. Ok, meu bebê está no terceiro dia de vida, eu vou lá, olho o meu bebê, para poder dar alta. Zona de Kramer nível 1. Esse meu bebê está bem? Não está ictérico. Zona 1, que vocês viram aí pontuando patologias, pontuando a investigação complementar. Eu preciso fazer alguma coisa para ele ou eu só falo, mãe, volta na consulta ali com 1 semana de vida e a gente vai seguir, segue no aleitamento materno, cuidados gerais, faz vacina, faz teste do pezinho. Ou eu tenho algo a fazer para esse meu bebê que tem zona de Kramer número 1. Mas ele está ictérico. Para pontuar melhor ainda, dentro do que vocês estudaram, é uma icterícia zona 1, que para mim está sob controle, principalmente se essa icterícia surgiu após 24 horas de vida. A tendência de ser fisiológico, inerente a tudo que a gente já citou da fisiopatologia, é imensa. Então, zona 1, a gente não vai fazer nada. Diego, que zona que nos preocupa? Zona 5. Zona 5 me assusta tremendamente, mas eu tenho uma zona intermediária que é um sinal de alerta, um sinal de alarme para poder direcionar para algum quadro patológico ou não. Ainda pode ser fisiológico? Pode ser fisiológico, mas a partir dessa zona já implica necessidade de uma investigação complementar com exames. Zona 3. Só para situar, eu ainda não tenho nenhum exame laboratorial, eu estou olhando a minha criança e eu estou naquele fio ali. Em que situação? Estou passando visita na maternidade, estou olhando aquela minha criança e vou falar, opa, essa daqui tem uma icterícia, mas pelas zonas de Kramer não tem necessidade de coletar. Opa, essa icterícia aqui tem uma zona de Kramer já mais avançada, que lê-se zona 3, e esse sim merece uma confirmação laboratorial. Por quê? Pode estar falseado pelo meu olhar, super pode. E aquela zona 3, a depender do tempo de vida do meu bebê, já pode implicar em necessidade de tratamento. Certo? Para evitar o quê? A encefalopatia bilirrubínica. Sempre a gente vai estar pontuando isso. Certo? Zona de Kramer em relação aos níveis de bilirrubina, óbvio que é um quadro subjetivo. Eu não posso pontuar que a zona de Kramer 2, a bilirrubina dele está 10. Gira em torno de, só que o que é mais preciso? Quando eu vou no laboratório, tem uma coleta específica sobre isso. Certo? Aparente, mais ou menos 5 quando eu estou na zona 1, mais ou menos 15 quando eu estou na zona 2 e mais ou menos 20 quando eu estou na zona 5. É importante? Se eu colocar um bonequinho na prova, vocês vão saber criticar as zonas? Isso aí é subjetivo mais uma vez, mas aí vocês vão ter que direcionar no exame físico que vocês estão fazendo. E que teria que ser zona tal. Zona 5 pegando a mãozinha, por exemplo. É uma estimativa, uma média. Claro que o que bate o martelo é o quê? Deixa eu ver seu sangue aqui, minha. Tudo bem? Eu vou sair furando de todo mundo?
Se houver dúvidas, eu trago o exame para complementar. Se eu tiver uma icterícia, e se vocês pontuaram, que sinais de alarme eu tenho para poder oficialmente coletar? Diego. Me decepciona, Diego. Falem para mim quais são os sinais de alarme. Em que criança que eu tenho que coletar exames? Eu nem estou perguntando os exames que eu vou coletar ainda. Mas em que criança que eu estou passando visita lá na maternidade municipal, que eu vou passar para o meu staff e vou falar, olha, aquela criança tem uma icterícia neonatal, é uma icterícia que começou, nasceu ontem, tem menos de 24 horas, já está ictérico, e eu concordo que tem que ter uma coleta de exame complementar para ela. Hematoma, equimose, síndrome de Down. Não. Todo prematuro eu vou coletar bilirrubina? Quando vocês forem falar, vocês já se questionem. Será que eu vou coletar de todo bebê que tem síndrome de Down? Será que eu vou coletar de todo bebê que é prematuro? Professora, mas bebê com síndrome de Down geralmente não nasce com hematócrito elevado? Então seria... Mas não necessariamente. O organismo dele pode dar conta daquele hematócrito mais elevado. Eritroblastose fetal? É o bebê que começou, perdão seu nome? Maria Elza. Uma que teve a gestação normal, aparentemente, nasceu dele, e ela com menos de 24 horas depois de uma icterícia. Maravilhoso. Um bebê que tem icterícia com menos de 24 horas do nascimento sempre merece investigação, esse meu bebê, independente da zona. Nasceu 3 horas da manhã, tu tá passando visita ali 9 horas da manhã, esse bebê já está ictérico, ele merece uma investigação. Então a icterícia que começou com menos de 24 horas de vida. O que mais? Bebê 7. Perdão? 7. Que tem aquela aparência de sepse, que a gente pondera como o quê? Olhando para o meu bebê. O que é um bebê séptico? Como é que a gente descreveria e avaliaria esse meu bebê séptico? Gemente, dificuldade de sucção, é um bebê que está todo mais sonolento, todo mais hipoativo e muitas vezes ele está gemente. Isso sem contar todas as alterações funcionais que eu pondero ali. Distúrbio de perfusão, uma taquicardia, uma taquipneia, tudo isso inerente ao meu bebê que está séptico. O que mais? Compatibilidade do RH? É algo que me chama a atenção, mas não seria uma obrigatoriedade para eu coletar. Eu quero, o que eu estou pontuando para vocês? Eu estou olhando aquele bebê, passando a minha visita e falo, esse aqui eu tenho que intervir. Esse aqui eu tenho que coletar. Por mais que eu colete, quando você resultado você fala, opa, errei no meu olhar. Ou a grande maioria, não, esse aqui eu acertei no meu olhar, realmente ele vai para fototerapia, para ele sanguíneo transfusão. O que mais, meninos? Se ele tiver algum irmão dele, também. Estou passando visita no Joãozinho. Joãozinho está com 24 horas de vida. Lindo, maravilhoso, mamando, fez xixi e ele não me come. O fato do irmão dele ter tido algum quadro de icterícia, eu vou ter que coletar dele? Eu concordo que ele tem maior chance de ter, mas não é um sinal de alarme para eu ter que coletar dele. Vocês entenderam isso? Mas eu estou levando a culpa do irmão, ele já vai ficar com raiva do irmão dele. Tem alguns casos, por exemplo, que quando você pode fazer exame físico da cabeça da criança, ela é Acho que começou, mas não fomentou não, isso. Ela tem uma malformação. Não é uma malformação, acho que durante a tirada, às vezes pode gerar uma malformação e aí forma uma coleção ali de hematoma. Uma ou cefalomatomas. Isso aí já vai me alertar, porque aquela bosta, aquele cefalohematoma, quando começar a absorver, vai gerar um padrão de icterícia. Tá bom? Então eu vou ficar de olho nele. Trazendo agora, a gente já vai chegar e já vai esmiuçar aquela visita, onde é que eu vou sinalizar que eu tenho que passar. Isso, por favor. Aquele meu bebê que eu estou passando visita, qual é aquele que eu vou ter que sinalizar se eu vou ter que coletar ou não. Ou mesmo, aquele bebê que já saiu da maternidade, começou com a icterícia um pouquinho mais cardíaca, eu estou fazendo um pré-natal dele, fazendo o segmento dele lá na UBS e a gente avalia aquele bebê e ele precisa de exames complementares.
Ele não pode ter força. Super forte. Super forte. É um sinal de alarme. Ele pode já nascer com a colia. Porque a partir do momento que ele nasce obstruído, nada passa, desde o nascimento. Meninos, perníteros ou encefalopatia bilirrubínica é tudo que eu estou ensinando vocês para ser evitado. É o que a gente não quer, porque é um desfecho totalmente passível de intervenção adequada. Posso estar no interior do interior, não tem pediatra, se meu bebê está ictérico, consigo dosar uma bilirrubina, eu sei que esse bebê precisa ir para intervenção. Bebê amarelo, alguém falou que nunca viu um bebê amarelo, né? Primo, sobrinho, ninguém, gente, vê um bebê amarelo. Mas fototerapia, já viram? O que é a fototerapia? Aquele banho de luz, ok, eu preciso daquilo como um padrão de intervenção. Em algumas situações, o meu nível é tão elevado que, além da fototerapia, eu tenho que ser muito mais decisivo, que é o meu tratamento seria padrão ouro a determinadas bilirrubinas, que seria a sanguínea transfusão. Perníteros ou encefalopatia de bilirrubina, os fatores que são potencializadores. Imaturidade, hiperemólise de qualquer etiologia, uma hipóxia neonatal, uma acidose, uma hipovolemia, infecções graves, se daí a gente traz sepse para esse nosso cenário, e presença de certas drogas ou substâncias no plasma. Esse aqui é o meu bebê, um exemplo, que nasceu prematuro, a mãe tem compatibilidade materno-fetal. Ele nasceu com... A mãe estava em vigência de tratamento para infecção urinária, não concluiu o tratamento e o bebê nasceu de parto normal. 12 horas depois que ele estava lá no alojamento conjunto com a mãe, ele evoluiu com hipoglicemia, hipoatividade e gemência. Foi para a UTI neonatal, fechou para sepse. Vocês estão entendendo o contexto desse meu bebê? Como ele tem vários inconvenientes para que a imaturidade do meu sistema hepático, principalmente, culminar na icterícia. Inicia um antibiótico para esse meu bebê, porque ele tem um fígado que dá mal para ele metabolizar as próprias enzimas, as próprias bilirrubinas, e agora ele também vai ter que metabolizar um antibiótico, por exemplo, um sedativo, por exemplo, um analgésico. Então, tudo leva a crer neste bebê para um quadro de icterícia mais pronunciado. Então, esse bebê eu tenho que ter um olhar todo mais apropriado para ele, porque ele tem N fatores de risco para levar para uma icterícia, e uma icterícia significativa que pode combinar em perníteros. Certo? Ficou claro para vocês por que esse cenário ali me chama a atenção? Normalmente vai parecer que a gente responde não tem neonatal. Uma icterícia, quando a gente vai ver, ele tem tudo para combinar. Me estranharia se ele não tivesse icterícia. Tá? Tem apresentações de encefalopatia, fase 1, fase 4, fase 4 é que mais me alarma. Uma vez que a encefalopatia bilirrubínica, uma vez que essa bilirrubina impregna no meu cérebro, ela não solta mais. Tudo bem? E isso leva sequelas e consequências para o resto da vida. Graças a Deus, com o passar do tempo, com o aumento do esclarecimento, esses quadros estão ficando muito mais raros. Mas quando a gente encontra um bebê que é um paciente neuropata, secundário a icterícia ou a um pernípero, a gente se questiona, caramba, totalmente passível de ter tido uma intervenção adequada e meu bebê ter tido uma vida normal. E a minha família ter tido uma vida normal, porque a gente tem que trabalhar muito nesse contexto de onde a minha criança está inserida. Certo? Sinais de alerta. Adoro colocar na prova. Por quê? É o que você vai ter que estar lá na ponta observando isso. Você, quando for ver um bebê com 7 dias de vida, lá na UBS, no pronto atendimento, em qualquer outra situação, quando tem que sinalizar que essa criança precisa ser referenciada para um serviço de assistência pediátrica, ou mesmo para um hospital maior, ou mesmo quando é que eu vou ter que coletar algum exame complementar para essa minha criança. Certo? Para uma potencial encefalopatia, são sinais de alerta que vão me direcionar a uma necessidade de coleta de exames complementares. Certo? É qualquer bebê amarelo que eu vou coletar? Não. É um bebê amarelo que eu tenho esses pontos como comemorativo que vão me tendenciar a um quadro de maior gravidade. Qualquer um desses, né? Qualquer um desses. Uma icterícia que começou nas primeiras 24 horas de vida, eu vou ter que coletar. Estou passando visita na maternidade com a Fernanda, e esse bebê está lá, amarelinho, nasceu tem 12 horas, tem menos de 24 horas. Alguma coisa está muito alterada no metabolismo dele, e mesmo sendo imaturo, a gente tem uma icterícia maior que 24 horas, menor que 24 horas é sempre patológico. Certo?
Antes de passar para o próximo passo, o que vocês solicitariam? Daniel, o que você pediria de exame para essa criança? Aquele bebezinho que eu estou passando visita na maternidade, nasceu nessa madrugada e você é o primeiro médico que está vendo esse meu bebê. Já viu que ele está equitérico, viu o cocô, viu o xixi, o cocô está bonitinho, amarelinho e o xixi está clarinho. Mas ele está equitérico e não tem nem 24 horas de vida. Esse sistema BO, como é que é da mãe. Perfeito. Acompanhe comigo o hemograma. Eu preciso ver se tem algum padrão de anemia mais pronunciado ou que nível de hematócrito esse meu bebê está. Eu preciso ver o leuco do meu bebê, porque pontuando sepse é uma causa de icterícia. Perfeito. Tipagem sanguínea do meu bebê e tipagem sanguínea materna. Uma incompatibilidade materno-fetal, tanto do sistema BO como do RH, pode muito bem ter um padrão ali de hemólise, porque os fatores da minha mãe estão agredindo o meu bebê naquele momento inicial. Ótimo, o que mais? Tudo isso, esse meu bebê está lá equitérico com menos de 24 horas de vida. Eu vou passar o caso e vou falar, esse meu bebê está equitérico com menos de 24 horas de vida. Clinicamente não está gerente, não tem um cefalematoma, mas ele está equitérico com menos de 24 horas de vida. Aí a Fernanda vai... É João? Eduardo? Nenhum dos dois. João. Aí a Fernanda vai pontuar, casando com os dois que a Rosaniela já pediu. O hemograma, tipagem sanguínea materna, tipagem sanguínea fetal. O que mais que você vai pedir? Bilirrubina total, frações. Pelo amor de Deus, peçam bilirrubina total e frações, que é o nosso grande norte. Eu estou olhando ali clinicamente, mas eu preciso de um norte, eu preciso de um número. Senão você está apreciando qual é o seu nome, que é o teste de pontos. Direto ou indireto? Por que é direto? Porque tu está querendo saber se está tendo alguma reação do meu bebê, diretamente do meu bebê. Então, direto. Tudo bem? Vinícius Nava, o que mais você quer pedir? A gente já tem hemograma, tipagem sanguínea, bilirrubina e cumbis direto. O que mais você quer pedir para esse meu bebê? Que você passou visita e ele está equitérico com menos de 24 horas de vida. Vocês não querem nada, o Vinícius está lindo ali, amarelo, bem-vindo à família. Olha, tu tem um papel com um monte de lugarzinho para tomar caixinhas. Você tem que saber o que tu vai pedir para saber interpretar esses resultados depois. O que mais que eu posso pedir? Neuroicterícia? Doicterícia? Tá bom. João Vinícius. João Demarco. Já está no hemograma que a Rosaniela já pediu. GCPD é válido? Se eu tiver uma deficiência de GCPD, o meu bebê pode sim estar hemolizando com menos de 24 horas de vida. Não teria. Nesse momento inicial não teria. Não teria, nesse momento inicial. Ponderem que eu tenho uma coleta de exames que eu vou fazer naquele momento ali, que vai me dar o norte e que depois eu posso vir a complementar com outros exames. Exato. TSH e T4 hipotireoidismo congênito também pode combinar com hipoterícia. Então, de certa forma, esses são os exames iniciais. Eu preciso pedir TGO e TGB? Inicialmente não. Não estou falando que eu não vou pedir em nenhum momento, mas os exames que eu vou pedir de triagem inicial para essa situação, o bebê que tem icterícia com menos de 24 horas de vida, são esses. E a gente tem uma justificativa para isso. Tudo bem? Vou pedir um ultrassom? No meu primeiro momento, vai, Gabi, defende. Depende porque situações que podem acontecer. Tu tem que ligar para o ultrassonografista para passar o caso e justificar a necessidade daquele ultrassom. O livro fala do ultrassom cerebral, nós somos nessas pré-termos. Eu acredito que justamente por eles terem maior chance de... Mas do ponto de vista de icterícia, não necessariamente teria essa necessidade, na verdade, porque a gente pede de praxe. Para você estar contando ultrassom no abdômen. Tá? A gente pondera quando eu tenho uma infantilidade, que eu avalio se tem ou não tem útero, e eu faço o ultrassom para ver se tem algum sangramento. E
também poderia direcionar uma hipoatividade daquele meu bebê. Mas como é que a gente vai chegar lá? Além de uma icterícia que começou com menos de 24 horas de vida, que outras situações são sinais de alarme que vão requerer investigação adicional. Toxemiado, séptico, um hepatoesplenomegalia, pontuando que o fígado do meu bebê está lá lindamente 2 centímetros do rebordo costal e é normal, é fisiológico. Você está examinando meu bebê, aquela barriguinha de sapo, 2 centímetros do rebordo costal do fígado está lindo, é uma hepatomegalia fisiológica. Nada a ser feito. O hepatoesplenomegalia me chama a atenção. Icterícia extensa, lembra lá da zona de Kramer? Extensa eu considero, não é zona 1, não é zona 2, é zona 3 e em diante. Eu estou olhando o meu bebê, tá lá, um RN que está com 48 horas de vida, você já antecipou, opa, esse aí vai embora hoje. Já vou adiantar os papéis de alta para ganhar tempo, quando o staff chegar eu já vou entregar para ele. Quando tu vai passar a visita, tu vê que ele tem uma icterícia ali, zona 3. Opa, esse meu bebê me falseia olhar que tem uma icterícia mais aumentada e eu tenho que complementar para ver se aquele valor realmente é plausível ou não. Então, zona 3 é necessário e obrigatório coletar exame complementar. Certo? Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Isso daí, normalmente a gente tem. Às vezes eu nem precisei furar o bebê. Tá? Eu pego lá da placenta e é um bebê que tem uma tipagem sanguínea diferente da mãe. Ou a gente traz lá o caso do irmão. O irmão já teve algum acometimento ou perdeu um bebê anterior por uma eritroblastose fetal por incompatibilidade sanguínea. A mãe é um fator RH negativo e o pai é positivo e via de regra a gente precisa seguir essa minha criança. Irmão com histórico de icterícia, um cefalohematoma volumoso. Um cefalohematoma volumoso. Em que situação eu posso ter esse cefalohematoma volumoso? Que parto? Prematuro. Prematuro não. Prematuro já vem chegando. Se for parto normal, ele é pequeno, passa igual sabão. Se for cesárea, que é a indicação, parto normal. Um parto normal, necessariamente com um período expulsivo mais prolongado. Ele fica tanto tempo ali, nessa zona de transição, que a cabeça dele é mais molinha, porque as fontanelas são mais maleáveis, e faz esse cefalohematoma mais pronunciado. É aquele bebê que nasce, a gente já coloca uma toquinha para não espantar a mãe, porque vai melhorar, mas inicialmente chama atenção. Bebê, vocês já viram? Você tem que passar a maternidade, gente. A senhora não tinha irmão com a história, não? Me chama a atenção, mas eu não vou coletar de inicial. Cada parte quando você está fazendo a ronda, pelo menos eu perguntei para ele, era quando você estava fazendo a ronda. Aí você olhava no bebê e falava, opa, me chama a atenção, exato. O fato do meu irmão ter tido a icterícia vai me observar para ele. Mas se ele está lindo, zona 1, o irmão dele teve icterícia e está tudo certo. Mas todos esses sinais aí não são utilizados? Não necessariamente para o bebê que tem um irmão com icterícia. Tá bom? Só esse caso que é a parte. Exato. Você acerta como funciona a rotina dental lá da questão da maternidade, mas assim, tipo, poderia toda a história da mãe, tipo, tem bem delimitada a história da mãe. Aquela criança já não fica mais com uma atenção para ter o maior perigo de ter complicação. Até na história de interesse. De que ponto, precisamente? Por exemplo, a mãe tem, por exemplo, fatores, a mãe já é tem de baixa sanguínea negativo, por exemplo. Esse é um bebê que é um norte para eu orientar. Não necessariamente eu já vou ter que coletar para essa minha criança. Que necessariamente eu vou ter que coletar uma icterícia menor que 24 horas, uma icterícia que eu já pondero que meu bebê está toxemiado, uma icterícia com, deixa eu contar, extensa zona 3. Até mesmo esse meu bebê com um cefalohematoma, com uma roça, eu vou ficar de olho nele, porque ele pode estar com 24, 48 horas e não ter uma icterícia pronunciada. Mas esse bebê vai voltar lá com 7 dias de vida, no resumo de alta vai constar que ele tinha um cefalohematoma. Com 7 dias de vida, na minha consulta, eu vou ver ele e já vou ficar de olho se aquele icterícia está mais pronunciado ou não. Então, no caso, assim, de você passando na rota, você primeiro tem que enxergar... Passando na rota é ótimo. Passando visita. Passando a visita, você tem que enxergar primeiro a icterícia do independente. Então, você não enxergou isso, você não pede exame. Exato. Ok. Exato. Tá bom? Porque assim, eu vou pedir exame para ver icterícia se o meu bebê não tem uma icterícia clínica pronunciada. Mesmo tendo sinais de alerta. Exato. Mesmo tendo tudo para ter, se ele não tem, eu vou só observar. Cefalohematoma tem relação com a
é uterina? Não, é só um período possível mais prolongado. Meu bebê fica muito tempo encaixadinho ali no tamanho do quarto. Entendeu? Fisiológico, iniciado após 24 horas de vida. Normalmente o fisiológico, você dá alta da maternidade, o bebê lindo, maravilhoso. Normalmente um bebê que nasce maravilhoso tem alta da maternidade por 48 horas. Então ele nasce lindo, tem um pico de bilirrubina, de icterícia no segundo, quarto dia de vida, e a tendência de um bebê que nasceu a termo até o 7º dia de vida, essa icterícia já ter se normalizado e já está inclusive ausente. Então o bebê que nasceu a termo, a gente tem uma tolerância para essa icterícia, pontuando ser fisiológica até 7 dias de vida. Já um desconto maior a gente dá para esse bebê que nasceu pré-termo, porque já que o nasceu a termo tem muitas coisas que são imaturas, o bebê que nasceu pré-termo tem mais chance ainda de ser imaturo nessas funções, que habitualmente o meu bebê a termo levaria um pouco mais tranquilo. Então a icterícia do bebê a termo é tolerável até 7 dias, e no meu bebê pré-termo é tolerável até 14 dias de vida. Passando desse prazo, já requer um padrão de investigação. Certo? Valores de 12 a 15, traz para aquela pergunta do Vinícius. A gente sabe que do adulto ali, 2 está 1,2 é o meu valor. Mas o meu bebê, dependendo do tempo de vida que ele tem, a gente tolera níveis mais altos. E foi, João? Saúde. Nesse fisiológico, a gente também vai avaliar a zona de seleção? Sempre eu vou avaliar. Porque eu vou considerar fisiológico até determinada zona. Se é a zona 3, ainda pode ser fisiológico, não é só dúvida. Mas já me chama a atenção se aquele valor ali já é o valor que requer uma intervenção. Professora, como que eu vou saber que a icterícia é através da amamentação, que é um período mais longo, o patologicamente dobra, né? Não necessariamente. Vou já chegar lá. Só se tiver clínica. Exato. Patológico, iniciado nas primeiras 24 horas de vida, uma icterícia extensa nesse zona. Sinais clínicos de comprometimento sistêmico, bebê gemente, taquicárdico, taquipneico, sonolento, com recusa à alimentação, elevação progressiva e acentuada, sem resposta terapêutica, as custas de fração direta é sempre patológico. Aqui tem uma observação super importante. Eu meço a bilirrubina da minha criança, a bilirrubina total, de 12, por exemplo. Quando eu vou avaliar a minha bilirrubina, a total está de 12. De 12 eu coloco no gráfico, está sob controle, não precisa de intervenção. Quando eu olho a total, mas eu tenho que obrigatoriamente avaliar o meu diferencial. Se é uma bilirrubina de 12 com uma indireta de 11,3, quer dizer que a minha direta é de 0,7. Tudo sob controle, a icterícia, as custas de bilirrubina indireta. Nada a ser feito, a chance de ser fisiológica é imensa. Ao passo que a minha bilirrubina total está de 12. Quando eu vou ver o meu diferencial, eu tenho 10 de direta e 2 de indireta. E aí? É uma icterícia, as custas de bilirrubina direta. Quando é as custas de bilirrubina direta, é sempre patológico. Por quê? Não é algo que é uma deficiência enzimática, não é algo que vai melhorar no decorrer do caminho. Quando a gente puxa lá da fisiopatologia, essa minha bilirrubina já passou pelo fígado, já conjugou e ela tem algum problema de drenagem, ela não está conseguindo escoar para o meu intestino. Por que ela não consegue escoar? Porque ela tem alguma alteração anatômica e para terapêutica precisa de intervenção cirúrgica. Certo? É algo que não vai melhorar com a icterícia do leite materno com o passar do tempo. É algo que vai ter sempre necessidade de intervenção. E nessas situações, quanto mais precoce eu fecho o meu diagnóstico, ou seja, quanto mais precoce eu pondero qual é a cor do xixi, qual é a cor do cocô, melhor vai ser o prognóstico dessa minha criança. Certo? Outra observação extremamente importante. Eu tenho a bilirrubina total de 12, eu vou avaliar o meu diferencial. Eu tenho uma indireta de 10 e uma direta de 2. E aí, é uma icterícia, as custas de bilirrubina indireta. Só que, mesmo não sendo as custas de uma bilirrubina direta, todas as vezes que eu avalio a minha fração de bilirrubina direta e ela está acima de 1, ela requer investigação adicional. Certo? Quando é as custas de direta, é inquestionável que eu tenho que investigar. Quando é as custas de indireta, mesmo assim o meu olhar tem que estar ali na direta para saber se ela está maior do que 1 ou não.
Recorda o primeiro exemplo que eu dei, era 12, 11,3 de indireta e 0,7 de direta. Ok, uma icterícia, cursos de bilirrubina indireta, vida normal. Esse último exemplo que eu dei, 12 de bilirrubina total, com 10 de indireta, continua sendo a mais prevalente. Mas eu tenho 2 de direta, acima de 1 de direta, mesmo sendo mais prevalente de indireta, se eu tenho 2, lê-se maior que 1 ali, eu sempre tenho que investigar. Tudo bem? Alguém ficou em dúvida nisso? Isso é um divisor de água para esse meu bebê com 3, 4 meses ir para transplante ou não. Porque tem muito bebê que tem um diagnóstico retardado a nível anterior por ter uma icterícia cursa de bilirrubina indireta. Quando a gente olha a fração de direta, já é alterado há muito tempo. Alterado maior que 1. O que mais, meninas? É uma icterícia persistente. O que é uma icterícia persistente? Fala, João. Mais de 48 horas? Porque começou antes e já persistiu. 48 horas está sob controle. Ela começou antes, 24 e persistiu. Ela tem terapia. Perfeito. Uma icterícia persistente é aquela que foge do meu olhar fisiológico, 7 dias no meu bebê a termo e 14 dias no meu bebê pré-termo. Tudo bem? Eu dou super descontos até 7 dias de tolerância para esse meu bebê que nasceu no tempo certo. E para o meu bebê de saúde. Meu bebê que nasceu com saúde. Diferente. Meninos, trazendo o que eu vou solicitar? A gente tem o bloco, fala, João. Coisa normal. Se funciona com termo, são 7 dias também. Lógico que isso começa antes de 7 horas de vida. Mas. Situações. Até o meio da persistência. Vida real. Meu bebê que eu passei na visita nasceu tem menos de 24 horas, está amarelo. Vou coletar. O meu bebê que teve alta, você está acompanhando ele no ambulatório com a Andressa, por exemplo. Ou mesmo lá na unidade básica de saúde, depois que você tiver seu carimbo, ele foi lá com 10 dias de vida. Ele continua amarelo. Aí você pondera, foi parto normal, a termo, nasceu com 38 semanas e 3 dias. Que parte sanguínea da mãe do bebê, tudo sob controle. E ele está com 10 dias e está ictérico. É uma icterícia persistente. É um bebê que nasceu a termo, é uma icterícia persistente. Esse bebê precisa ser investigado. Ela ficou 12 semanas com icterícia. Daí seria essa icterícia persistente? Mas ele é persistente. Fisiológica, a partir do momento que a gente investiga, está tudo sob controle e a gente tem icterícia. Maria. Porque a Maria você estava questionando. Como é que eu vou saber diferenciar a icterícia do leite materno e a icterícia da amamentação? Entendeu? São termos de persistência. Aí a gente vai pontuar isso agora. Tá? Mas ela está bem. Não sei o que. Meninos, o que eu vou pedir? O hemograma faz sentido? Sim. Tentem recordar, sempre o próximo slide, o que vocês pediriam. Tem um papel com um monte de espacinho para você colocar X, só que você já vai pedir o que é necessário. Hemograma, bilirrubina, PSH, reticulócito, ninguém pediu antes. Por que eu vou pedir reticulócito? Aí, Amanda. Situações que podem acontecer. Eu posso ficar muito bem no consultório particular e a mãe leva esse bebê amarelo e ela vai fazer esses exames todos particulares. E ela fala assim, mas doutora, por que eu tenho que fazer esse exame aí? Porque já está dando R$600 a coleta e a gente tem que ter essas justificativas. Por causa da menina? E aí? Então não faz não, faz só o hemograma que é o que ela pode pagar. Eu sei que tem que fazer. Isso acontece muito, a gente tem que estar ali equilibrando pratos, vida real, entendeu? Por que eu tenho que pedir reticulócito? Quando eu com zero, que é o pode, o que fica hoje? É por causa daquela questão, né? Que tem que ter massa sendo destruída, aí elas não têm tempo de amadurecer o suficiente, elas caem e elas totalmente. É o ponto. Gente, quando eu tenho uma incompatibilidade materno-fetal, essa descrição vai ser muito mais aumentada? Por quê? Eu tenho um anticorpo circulando, ou um anticorpo de RH, um anticorpo ABO, são os mais comuns, circulando e agredindo as hemácias desse meu bebê. Tudo bem?
Então, se eu tenho uma incompatibilidade materno-fetal, eu tenho um cumbis direto positivo e um reticulócito aumentado, é uma icterícia por uma anemia hemolítica. Concorda? Então, para isso, faz total sentido ter esse reticulócito aumentado. Pela fisiologia, é algo que é extremamente comum eu ter uma icterícia por incompatibilidade materno-fetal. É o que é extremamente mais comum. Quando eu pondero uma icterícia com menos de 24 horas de vida e a gente vê as principais causas, incompatibilidade materno-fetal, lê-se anemia hemolítica, é o que é extremamente comum como diagnóstico para justificar aquela icterícia. Foi? Justificou o reticulócito? Olha, mãe, a senhora realmente vai ter que desembolsar mais R$50 para fazer esse reticulócito por isso, isso e isso. Isso eu tô falando pra mãe, pode ser pra banca da residência, pode ser pro seu staff do internato. Tem que ter uma justificativa plausível. Só um minutinho. Que Deus vou pedir um reticulócito se ele for incompatível com a mãe? Vou pedir sempre. Sempre. Uma icterícia começou com menos de 24 horas de vida. Eu vou pedir exames. Porque a chance de ser algo patológico é muito importante. Vou pedir o hemograma para ver índice hematimétrico. Vou fazer hemoglobina, vou pedir tipagem sanguínea materna e tipagem sanguínea fetal, vou. Pontuando que a principal causa de icterícia que tem início com menos de 24 horas de vida é em função de uma incompatibilidade materno-fetal que culmina numa anemia hemolítica, reticulócito faz muito sentido. Por quê? Quando eu coleto o reticulócito que está lá em cima, o que é essa avaliação de reticulócito mais alto? Exato. Está tendo uma destruição muito significativa, meu organismo entende que eu tenho que aumentar muito essa minha produção. Então os meus reticulócitos vão estar lá em cima. Que casa com esse fator de anemia hemolítica. Aí vem ainda um cumbis direto positivo. Fechou o meu diagnóstico. Foi? Entenderam porque eu tenho que pedir sempre? Então, o hemograma é algo plausível, bilirrubina, que a Gabi falou, é algo plausível, justamente para eu ver qual é o valor que está de bilirrubina total, as custas de que fração e quando está a minha direta, tipagem sanguínea materno-fetal, reticulócitos, cumbis direto, o que mais que eu vou pedir? TSH e T4 livre, G6PD, TGO e TGP, TGO e TGP. Muito obrigada. Não compre o barulho. Não. Tudo bem? Eu vou explicar a vida real. Hemograma, via de regra, tem qualquer unidades. Reticulócito nem sempre, tipagem sanguínea tem, cumbis direto nem sempre, bilirrubina tem. Esse que eu coloquei na sequência é aquele, eu coleto os outros até bilirrubina inicialmente, porque não é toda unidade de saúde que a gente vai ter uma dosagem de G6PD disponível. No COSME não tem. Professora, TSH, T4 e G6PD no teste do pezinho? Isso que é pontuar agora. Vem no teste do pezinho, porém o teste do pezinho demora 30 dias para sair o meu resultado. Então ali eu tenho 30 dias de menina amarela rodando, bolando. Se eu pondero uma forte possibilidade, aí eu solicito antes, tá? Mas até aquela sequência, todos que vieram anterior, eu tenho que solicitar ali, na unidade em que eu estiver trabalhando. Esses outros vai ser muito dependente do local que a gente está trabalhando também. G6PD é bem complicado a gente solicitar, via de regra a gente precisa, principalmente para malária. Quando tem algum padrão ali de toxicidade pelo tratamento da malária, a gente precisa de uma dosagem de G6PD e a gente não tem disponível ali, certo? Mas na prova, falar para o meu staff, na vida real, eu tenho que ter clareza que eu preciso solicitar. Claro que a gente fica ali meio refém do serviço onde a gente está trabalhando, mas eu tenho que solicitar. Certo? Se eu colocar ali na prova, que é a sequência da vida real, quais exames você solicitaria? Cite 5. Explique. Muito obrigada. A Paula levantou a bola e eu vou ter que chutar. Explique. Mas se você entendeu tudo isso, não vai ser conveniente explicar? De diagnósticos diferenciais, a gente tem as alterações relacionadas à hemoglobinopatia, alterações relacionadas ao próprio metabolismo ali, hipotireoidismo congênito é o principal. Gente, quando vem as custas de bilirrubina direta, e as custas não necessariamente, como a gente já pontuou, é que a direta seja prevalente. A direta basta ser acima de 1. Esses são os nossos diagnósticos
diferenciais, pontuando atresia de via biliar, algo extremamente comum, passível de intervenção, e eu tenho um tempo de intervenção para garantir um bom prognóstico, que seriam até 2 meses de idade da criança. Então, até 8 meses, se a criança chegar para a gente, tem um procedimento cirúrgico que a gente vai fazer para atenuar a necessidade de transplante hepático. Infelizmente, o que a gente vê atualmente? Crianças chegando para a gente com 3, 4 meses de idade, que a gente já perdeu o time dessa intervenção e é uma criança que vai para transplante. A gente vê que no adulto, o transplante que acontece já com 20, 30, 40 anos, tem todas as suas intercorrências, porque querendo ou não, entre aspas, eu troco uma patologia por outra patologia, o paciente vai ter que passar a vida inteira dependendo de medicamento. Quando isso acontece precocemente, com 6 meses, já interfere muito na qualidade de vida dessa minha criança e no prognóstico dessa minha criança. É fácil de intervir? Super fácil. Qual é a pergunta chave de ouro que eu estou fazendo? A mãe está aqui na minha frente, eu estou lá no atendimento que não tem nada, atendimento na lona. Quando cocô e quando xixi. Fundamental. E não conta no barulho de ninguém. Quando o cocô, ela vai falar que está amarelinho. E isso a gente já viu no COSME. Está amarelinho, eu falei, guarda a fralda para poder ver, eu tiro uma foto para poder ver. O amarelinho da mãe era um cocô hipocólico para mim. Então eu preciso ter essa interpretação, porque às vezes o nosso olhar, o nosso entendimento é diferente do olhar do entendimento do nosso paciente. Então deixa eu ver para ver se tem essa mesma linguagem. Na caderneta de vacina, quando vocês estiverem com a Andressa, dei uma folheada e tem uma escala da cor do cocô. Quando vocês estiverem fazendo atendimento de primeira vez, a agricultura do bebezinho menor, abre e mostra para a mãe. Aponta para mim qual é a cor desse meu cocô, qual é a cor do cocô. Tem uma escala que são de cocôs mais alcoólicos e hipocólicos, que são sinais de alarme para a gente, e tem uma escala com variações de amarelinho para o verdinho, que é a cor do cocô habitual. Tá? Gente, essa cor do cocô pode mudar a vida dessa criança. Certo? Tratamento. O grande tratamento é impedir a neurotoxicidade, impedir o pernífero por impregnação de bilirrubina indireta na cabeça desse meu bebê, no cérebro desse meu bebê. E, obviamente, tratar essa causa baixa. O que vocês viram de tratamento? Vinícius, já, acorda. O que vocês viram de tratamento, Vinícius? Aula de perícia, o meu bebê dosou lá, veio com um valor mais elevado de bilirrubina e você vai indicar fototerapia ou tratamento que você me propôs? Inicialmente sim. Quem mais inicialmente iria me indicar? Como é que eu me baseio nesse tratamento? Minha pede, Gabi. Gente, olha como a gente nadou e morreu na praia. Sei da causa, sei quando coletar, mas eu parei na parte de tratar. Eu vou estar mudando o prognóstico da vida de uma criança com até agora na aula? Não. Professor, mas o depende do quanto de critério que ele está para a implementação do tratamento da senhora falou que vai ser nascido? Vou melhorar. Depende de qual valor de bilirrubina o meu bebê vai ter. E isso vai ser o meu diferencial, por quê? Alguns eu vou indicar fototerapia e por si só isso basta. Alguns eu não vou indicar nada. E alguns eu vou ter que ser mais invasivo e indicar uma examine-transfusão. Nadaram e morreram na praia. E aí, eu coletei esse meu valor, minha bilirrubina deu 15. O que mais vocês precisam saber? Minha bilirrubina total deu 15 e a minha direta deu 0,7. Não preciso saber de hematócrito. Então você, a bilirrubina deu quanto? 2 dias depois, essa criança vai voltar com crise convulsiva para vocês lá no ambulatório. O que eu preciso saber? O tempo. O meu bebê mais velho, esse valor pode ser absolutamente nada. Vida que segue e vai melhorar gradualmente. Se essa minha criança que aparece com 15, por exemplo, com 36 horas de vida, com 24 horas de vida, eu preciso intervir nessa minha criança. Estão matando criança, eu não vou deixar matarem criança. O que eu vou ter que fazer? Suspeitei olhando aquela minha criança, a icterícia que começou com menos de 24 horas. É um bebê que está muito amarelo, eu vejo ali já está pegando na coxinha do meu bebê, passando visita na maternidade. É um bebê que requer minha atenção.
Eu coletei a bilirrubina desse meu bebê e veio com 15. Eu tenho que casar com o tempo de vida desse meu bebê e colocar esses valores num gráfico. E eu tenho correlações de tempo de vida com valores de bilirrubina, certo? E eu tenho níveis com curvas a serem diferenciadas de acordo com o risco do meu bebê. Se o meu bebê foi prematuro, eu tenho um nível de tolerância um pouquinho menor para isso. Se o meu bebê nasceu a termo e não tem outros valores, não tem outros fatores de risco. Vocês viram esse gráfico? Viram ou não viram? Quem viu? Quem viu esse gráfico? Ninguém viu esse gráfico? A gente está olhando para ele agora. É o namorado de Qual é o seu nome? Lavinha, é o nome doce. Você estava aqui, vocês trocam de lugar de tempo. Lavinha, é o nome doce, por isso que eu falei. Além da Lavinha, quem mais viu? Como é o seu nome mesmo? Lara. Lara. A Lara estava no primeiro dia, Lara? O restante ninguém viu? Eu vou considerar que o restante ninguém estudou. Vamos entender a aplicabilidade dele, então. Fototerapia e exsanguíneo-transfusão. Exsanguíneo-transfusão é extremamente mais invasivo, mas dependendo do valor é o que vai ser necessário. Porque a fototerapia tem um tempo de conversão daquela bilirrubina indireta numa bilirrubina direta para ser excretada. Tem alguns valores que são extremamente altos, que eu tenho que ser extremamente invasivo e resolutivo do problema dessa minha criança. Não necessariamente eu vou fazer só a exsanguíneo-transfusão, eu faço a exsanguíneo-transfusão e em paralelo faço a fototerapia. Mas o que seria definitivo no prognóstico dessa minha criança seria a exsanguíneo-transfusão. Quem vai mandar nisso? O meu valor. Fototerapia, para quem não estava familiarizado. Professor, dependendo da causa da perícia, vai mudar o movimento? Vai ter alguma diferença? Se for uma causa de anemia hemolítica, a gente pode ter um corticoide, algo para atenuar aquele padrão de hemólise. Mas é algo que vai demorar para ter uma repercussão. Se eu tenho valor de fototerapia, eu faço tudo em conjunto. Qual é a particularidade da fototerapia? Eu posso deixar meu bebê lá pegando sol? Não. Que cuidado que a gente tem que ter, isso tem que contar em Então, pausa limitado por causa da exposição à luz, a distância, a distância da luz é relevante, proteção ocular e proteção monoral. Quanto maior a área exposta à luz do meu bebê, maior a tendência à conversão dessa bilirrubina. Então, a gente deixa de fraldinha e peladinho e tá tudo certo. Professora, eu li que não ocorre alteração das gônadas, no livro que eu li falava que não precisava de proteção gonadal. É extremamente questionável, mas como faz xixi, a gente sempre deixa de fraldinha, tá bom? Eu não vou deixar de roupinha, essas coisas. Eu preciso de uma área exposta o maior possível. E dependendo do padrão de evidência que a gente tem, da dosagem de bilirrubina que a gente tem, a gente coloca com foto única, foto tripla. Às vezes o bebê fica parecendo que está numa velhinha ali mesmo, ele todo cercadinho de luz, certo? Fototerapia é o tratamento mais utilizado, torna a bilirrubina indireta mais hidrossolúvel, sendo eliminada sem conjugação tanto pela bile quanto pela urina. Aplicação, vocês só viram que tem luz azul? Vocês viram com luz vermelha, alguma coisa assim? Tem um comprimento de onda adequado para ter essa conjugação, azul, que seria o comprimento de luz azul. Eficácia relacionada com o espectro da luz emitida, a distância entre a lâmpada e o RN e a quantidade de área exposta. Indicação, levar em consideração as causas, a idade pós-natal e a concentração de bilirrubina sérica. Chegamos num gráfico que todo mundo viu, né? Só não entendeu o que era. Está em todo o capítulo, gente. Isso aqui é o ponto de eu nadar e resolver o problema da minha criança. Tempo de vida, valores de bilirrubina total, e a gente vai relacionar. O bebê que nasceu com 24 horas de vida é um bebê que tem baixo fator de risco. Então, o meu nível de tolerância é aquela zona mais pontilhada lá em cima. Se o meu bebê tem, suspeitei, achei que ele está amarelo ali, avaliei ele está na zona 3, clinicamente. Coletei esses valores de bilirrubina para ele, vem com uma bilirrubina total de 8. Ele tem 36 horas de vida.
é um bebê com baixo fator de risco, ou seja, o nível que eu vou avaliar aqui, essa minha pontilhada. E o valor que deu para ele foi 8. Vou fazer o que para ele? Nada. Lindo, maravilhoso. Outra situação, é o mesmo bebê que eu avaliei, está em zona 3 de Kramer, é um bebê com baixo fator de risco, ele coletou com 36 horas de vida e veio 18. Aí a gente tem que monitorar a cada hora. Não, gente, você pode. Tá bem aqui? Pode, né? O nível de tolerância para pontuar se eu vou intervir ou não com fototerapia para esse meu bebê que tem baixo fator de risco, que hoje tem 36 horas de vida, é 14. Vocês estão vendo? 36 horas de vida, um bebê que tem baixo fator de risco, ou seja, a linha que eu vou me mostrar, essa linha pontilhada, se alguém tiver perdido, situa aí que a gente repete. E é 14. Tudo abaixo de 14, vida que segue, menino, vai mamar que vai melhorar. Eu vou de olho em ti, mas no momento eu não preciso de nenhuma intervenção adicional. Se deu 15, 16, 17, 18, pondera a intervenção. Se deu 20, essa mesma situação, 36 horas de vida, o meu bebê tem baixo fator de risco e deu 20. O que eu vou fazer para ele? Terapia. Essa minha transfusão. Será? Quando chama a atenção para a gente que está muito discrepante de uma faixa de normalidade, a gente tem que levar para o gráfico de exsanguíneo e transfusão. Esse gráfico aqui me remete à necessidade de fototerapia. Mas conforme está passando muito do valor de normalidade, 25 que seja, será que aqui só fototerapia vai ser suficiente ou já precisa ser mais invasivo? Tem um gráfico que vai me direcionar para exsanguíneo e transfusão. Lembra lá, 36 horas de vida, deu 20, não foi? Também criança? Ah, não precisa de exsanguíneo e transfusão. Ali, opa, não precisa ainda. Vou pontuar aqui para ele, 21 eu precisaria de exsanguíneo e transfusão. Pode falar, tem nada. Qual foi o slide? Qual é o valor de bilirrubina em milimol. Não. Certo? Ah, deu 25 esse meu bebê com 36 horas de vida. E ele tem baixo fator de risco. O que eu vou fazer para ele? Exsanguíneo e transfusão. Entenderam? Tenho que identificar, tenho que entender que é fisiológico, até que ponto de evolução de dias eu considero sob controle. O que me chama atenção no meu exame físico? Me chamou atenção, eu tenho que coletar exames complementares. Tenho que saber quais são esses exames complementares e saber como interpretar. Aonde eu vou plotar esses valores para me dar algum direcionamento de tratamento. Fechou? Não se afogaram, né? Essa tabela já é fixa, né? É fixa. De séculos. O que conferiria a exsanguíneo e transfusão? Remoção parcial das hemácias demonizadas, anticorpos ligados ou não às hemácias e bilirrubina. Se eu tenho algum fator, por exemplo, um PUB direto positivo, que esse padrão de anemia hemolítica é muito comum e combina principalmente nessa necessidade de exsanguíneo e transfusão, eu tenho que tirar aquele sangue que está cheio de anticorpo agredindo as minhas hemácias e trocar por um sangue mais viável. Concorda? E isso eu vou tirar. Bolemia do meu bebê, como é que funciona esse exsanguíneo e transfusão? Tiro 10 ml, coloco 10 ml. Só que eu não vou fazer igual todo remédio na boca de uma criança. Preciso fazer tudo muito gradual, pontuando que meu bebê tem 3 quilos, 4 quilos, 2 quilos. Então isso demanda um pouco mais de tempo e muitas vezes é o tratamento necessário. Fiz exsanguíneo e transfusão, nada impede que em paralelo a exsanguíneo e transfusão eu deixe esse meu bebê em fototerapia, concorda? É um crime eu deixar o bebê que necessita de exsanguíneo e transfusão somente em fototerapia. Entenderam qual é a necessidade do gráfico? Como é que a gente vai fluir? Que situações chamam a atenção para a gente para intervir? Agora sim a gente vai fazer a diferença e evitar que o meu bebê vire um neuropata lá para frente. Meninos, RN, a termo, adequado para a idade gestacional, sexo masculino, sexo tem relevância? Tem. Maior. Nascido de parto normal, com 37 semanas e 4 dias de idade gestacional, pela data da última gestação, líquido
diagnóstico claro e sem grumos, chorou logo ao nascer, não necessitando de manobras de reanimação. Ao exame físico, ainda na sala de parto, apresentava bossa sero-sanguinolenta em parietais, sem malformações aparentes. Um Apgar, que é um padrão de vitalidade fetal, não é um indicador de reanimação neonatal, é somente de vitalidade, 7,9. Vocês vão ver quanto a isso que a gente tem um norte ali acima de 5, a gente fica bem satisfeito e é no primeiro e no quinto minuto, certo? Foi amamentado nas primeiras 2 horas após o parto e após esse período foi encaminhado ao alojamento conjunto. Tudo pro anjo da guarda dele está ali presente, né? O que chamou a atenção foi só a bossa, mas vou ficar de olho, não necessariamente tem que colher, viu, Tadeu? Vou ficar de olho. Esse aí o irmão poderia ter tido um caso de icterícia, vou ficar de olho, não é obrigatoriedade para eu ter que coletar. Mãe gestadores, parto 1, aborto 1, refere ter feito pré-natal, 7 consultas, porém sem cartão de acompanhamento. Teste rápido realizado na sala de parto não reagente, via de regra, teste rápido é para HIV e VDRL. Colhido sangue de RN para tipagem sanguínea, com bis direto e toches, porque eu tenho pré-natal, mas eu não tenho caderneta. Então eu não tenho nada. Eu tenho só SIC e informações palpáveis. No alojamento conjunto, RN evoluiu com boa sucção ao seio materno, eliminação de mecônio e diurese presente, lindo, maravilhoso. Com cerca de 18 horas de vida, apresentou icterícia zona 3 de Kramer. Opa! Então a bossa, estou só de olho nele. A partir do momento que ele tem alguns dados, me sugestionam a coletar exames. Zona 3 de Kramer, o icterícia que começou com menos de 24 horas de vida. Dúvida que vocês solicitariam exames complementares para essa minha criança? Dúvida? Não, né? O que vocês vão pedir? Ok, se dentro de vocês falaram correto, tá ótimo. Nessa questão dos exames, eu só não entendi não, mas pode ser outro questionamento também. Hipotireoidismo congênito também induz algum padrão de icterícia, de início precoce. Mas não é algo que, dentro da gama das unidades onde eu tenho disponível, não é questão que eu vou pedir inicial. Se eu pedir e a unidade estiver disponível, não está errado de forma alguma. Mas, via de regra, eu tenho acessível aqui. Tá? Mas se ele estiver lá para marcar, esse H de 4 está correto. Esse entender está correto. Hemograma completo e bioquímica sérica que revelaram hemoglobina de 11, o hematócrito de 38. O que a gente começou no início da aula? O que eu espero desse hematócrito do meu bebê? Lá em cima, não é isso? 38, reticulócito de 9. Vocês recordam o valor? Tinha até 5 para criança. Não vai pra onde? Eu olhei até a hora. E aí, valor de 2 é o meu valor de normalidade. Então ele tem uma tendência lá dentro, ele tem um reticulócito mais aumentado. Já me chama a atenção. Leucócitos de 15 mil, outro ponto importante, que não é o ponto, vai ser o ponto da autossexy, mas tem uma tendência. Logo que nasce o meu bebê, a gente tem leucocitose mais pronunciada. Então os leucócitos também são avaliados por idade. Tem o leucócito de 20 mil e está lindo, maravilhoso. Já o leucócito de 20 mil, uma criança de 5 anos, excesso. Tá? Plaqueta de 250 mil. Uma bilirrubina indireta de 17 e uma direta de 0,5. Opa! O que eu vou fazer com essa informação? Olhar no programa. 18 horas de vida. 18 horas de vida, né? Mais ou menos por aqui. Quanto deu? Opa! O que eu vou fazer para ele? Zona de alto risco, baixo risco, risco intermediário. O que eu vou fazer para ele? Olhar o gráfico de exame de transfusão. Sempre eu tenho que me atentar. Está desviando muito desse meu gráfico. Será que ele já não vai requerer uma exame de transfusão? Colocar em fototerapia azul e realizar esse exame de transfusão. Exames escolhidos ao nascimento revelaram: mãe, O positivo, com bis indireto positivo. O meu bebê é O negativo, com bis direto positivo. O que ele fez? Uma anemia hemolítica por incompatibilidade materno-fetal. Exames laboratoriais sorológicos revelaram sorologias não reagentes.
Tem sentido para vocês? É isso a aplicabilidade que eu quero. Suspeitou. Quando é que eu vou suspeitar? O meu bebê tá amarelo, começou quando e está em Kizona. Vou coletar o que e vou interpretar como? Pegar esses valores e colocar no meu gráfico para ver que norte que eu vou ter. Viram que deu 17 e 0,5 de direta? Se desse 1,2 de direta, o que eu faria? Investigar, porque necessariamente seria algo patológico. É tipo FAM. São diluições. 1 para 64 de diluição. Incompatibilidade por determinados antigênicos menores. Icterícia precoce, antes de 24 horas de vida, sempre patológico, que é mais frequente relacionado com doença hemolítica. Investigação com cumbis direto, que é direto da criança, João. Hemograma com contagem de reticulócito, alteração na forma das hemácias e tipagem de segurança do RN. Gente, isso aí é mais a cargo da EMAP. O que a gente tem que pontuar? Incompatibilidade materno-fetal. Quis esmiuçar que padrão de incompatibilidade, o que é mais comum é ser ADO e RH. Mas mesmo tendo o mesmo ADO, o mesmo RH, eu ainda posso vir com um cumbis direto positivo, porque existe uma infinidade de outros subprodutos que podem reagir e fazer incompatibilidade. Certo? Como é que a gente vê normalmente isso? Principalmente criança que tem anemia falciforme, que volta e meia precisa fazer uma transfusão e ele acaba tornando-se sensível a vários outros subgrupos. Tá? Só para ver em que momento que eu vou ter conhecimento desses outros subgrupos ali. Aquele efeito Bombay, Bombay é um transfusão no sangue. Isso também aí também ou não? Pode ser, pode ser. Hemoglobinopatia, deficiência de G6PD, infecções congênitas, algo que poderia. Viu que lá a gente não tem o pré-natal e lá chegaram e coletaram todas as doses? É algo que não é de taxa que a gente coleta, porque via de regra a gente tem o pré-natal em mãos e nos norteia ali de algumas patologias extremamente comuns. Sepsis neonatal, hematomas e equimoses. Caso 2, RN prematuro de 34 semanas e 3 dias, ou seja, a gente já vai chegar dando um desconto para ele. Porque ele pode ter uma icterícia fisiológica até quando mesmo? 14 dias de vida. Adequado para a idade gestacional, é um menino. Aleitamento materno exclusivo desenvolve icterícia no segundo dia de vida. Ok. Vou dar um desconto para ele. Começou com mais de 24 horas de vida. Não necessariamente eu tenho que coletar bilirrubina para ele. Que se intensifica no dia seguinte, zona 2 de Cranberry. Até aí, tudo bem, coletar. Exames laboratoriais revelaram bilirrubina indireta de 13, uma bilirrubina total de 13,7. Uma hemoglobina de 16, reticulócito de 5. A mãe é A negativo e o RN é O positivo, cumbis direto e indireto negativos. Ele pode estar amarelo só porque ele é prematuro e necessariamente imaturo? Vamos colocar ele. Icterícia fisiológica. Quando é que eu bato uma tela nesse padrão de icterícia fisiológica? Eu coloco ele mais uma vez, acho que tem um gráfico. Não tem, mas eu coloco ele no gráfico. Eu pego esse valor ali, que necessariamente talvez a gente nem coletasse. Vocês coletariam? A dona de Kramer não me alarmou. Uma icterícia que começou com mais de 24 horas de vida. E ela me permitiu observar, a não ser que eu tivesse dúvida em que zona precisamente, porque às vezes a gente tem dúvida em que zona tá. Certo? Ok, coletei, peguei esses valores, coloquei no meu gráfico. Ele está no tempo de ter icterícia, ele tem um histórico ali de prematuridade para ter icterícia. Icterícia fisiológica até 14 dias a gente só observa e mantém o seio materno dele maravilhoso. Após 24 horas de vida, inicia-se após as 24 horas de vida, apresenta-se um pico de regressão espontânea. É mais visível quanto maior o tecido celular subcutâneo. O nível máximo de 12 para RN a termo e de 15 para RN prematuro, com duração de 1 a 2 semanas, respectivamente. E a gente já sabe, né? 7 dias, 14 dias. Velocidade de aumento da bilirrubina inferior a 5 mg por decilitro. Aqui é um ponto que eu não tinha ressaltado e que às vezes chama atenção. A gente avalia a criança, a gente está constante ali no alojamento conjunto. Avaliei, está ali, existe um aparelhinho que é como se fosse um termômetro, aqueles termômetros de distância, que a gente chama de bilicheck, tem de litron, ele dá uma estimativa. Opa, não tem uma zona que eu preciso furar essa criança, medir de manhã. Tá 4. Medir ali 2 horas depois, opa, tá 6.
E isso tem uma velocidade de crescimento exponencial, já começa a chamar um pouquinho mais a atenção, certo? Mas é tudo extremamente subjetivo. Se você, na aplicabilidade clínica que vocês estiverem sozinho com o carimbo de vocês, ficou em dúvida, colhe e peca pelo excesso. Você coleta bem normal, ok, não precisa de fototerapia. Melhor do que você negligenciar e evoluir para um quadro de crise convulsiva por icterícia. Ok? Formas mais prolongadas. Agora a gente vai ver icterícia pelo aleitamento materno. E aí, alguém justifica essa icterícia pelo aleitamento materno? É fácil aumentar? A gente já nasce instinto. No livro é lindo, no livro é por instinto. Na vida real é muito mais complicado do que a gente imagina, mesmo porque a gente pondera. E quando nasce o bebê, eu vou ter o colostro, a pojadura acontece normalmente depois de 3 dias, que vai descer o leite efetivamente. Neste intervalo, o colostro é suficiente? É. A pega, a posição, essa simbiose que tem do bebê com a mãe, é instantâneo? Não. Nem sempre. A gente estimula o aleitamento materno, mas eu queria também falar que nunca é tão maravilhoso como da novela. Então, pode ser que tenha uma icterícia relacionada à amamentação. Lembra lá que se meu bebê não coloca o intestino dele para funcionar, aquela estase que está no meu intestino favorece aquela circulação intrahepática? Então, se ele não está mamando, o intestino está todo paradinho ali, favorecendo com que aquela bilirrubina que está no meu intestino não saia no cocô, porque não está, entre aspas, tá? Não está entrando comida, não está saindo no cocô, e eu começo a reabsorver. Então, eu tenho uma icterícia relacionada à amamentação. Gente, agora entra o ponto. Icterícia relacionada à amamentação acontece no início da amamentação ou pode acontecer já depois de um mês? Pode acontecer depois de um mês. Quando é que a gente tem um perrengue? No início da amamentação, que eu estou treinando pega, posição. Depois de um mês eu ainda posso ter algum padrão de dificuldade, mas entre aspas, o pior já passou. Então a icterícia relacionada à amamentação é aquela icterícia que está acontecendo ali com o meu bebezinho. 7 dias que vai no posto de saúde, 5 dias que vai no posto de saúde porque está amarelinho. Quando você vai avaliar a pega e a posição, tem uma pega incorreta, uma posição incorreta. Quando a gente ali formaliza o peso da minha criança, o meu bebê ainda não está em recuperação nutricional. Então a gente casa essas informações, que é uma icterícia relacionada à amamentação, uma icterícia que acontece precocemente. Ao passo que uma icterícia relacionada ao leite materno, é uma icterícia em que a amamentação já está consolidada, tem uma enzima inerente, que a gente ainda não sabe precisar qual é essa enzima presente no leite materno, que culmina e perpetua essa icterícia, que pode sim passar de 7 dias no meu bebê a termo e passar de 14 dias no meu bebê pré-termo. E pode persistir até 12 semanas. É uma icterícia relacionada ao leite materno. Conseguiram identificar a diferença? Relacionada à amamentação, é no início, porque nem sempre é tão fácil essa sintonia da mãe e do bebê. É perrengue, tem fissura mamária, tem N intercorrências que podem acontecer no início. Então, a icterícia mais cedinho, icterícia relacionada à amamentação. Uma icterícia já que está persistindo 1 mês, 2 meses, 3 meses, é uma icterícia do leite materno. Uma icterícia relacionada à amamentação, o que vocês vão fazer para melhorar isso? Forte? Suspender. Gente, para a vida, nunca dentro da pediatria, com raríssimas exceções, vai ter uma alternativa que suspender a amamentação seria a alternativa correta. Nunca. Nunca é muito forte, né? Mas HIV, existem certas particularidades. Mas, via de regra, é estimular o aleitamento materno. Ensinar a mãe como é que vai fazer para que ela possa fazer. O icterícia que está ali, 7 dias de vida, ainda não teve uma recuperação nutricional, o bebê está muito choroso, doutor, ele chora muito, fica todo o tempo machucando o meu peito já está sangrando e não sai direito, doutor, acho que o meu leite é fraco. Muito comum a gente ouvir isso. E é aquele momento que a gente tem que intervir para consolidar a amamentação. Pega a posição, estimular o tempo, estimular a ingesta de água da nutrícia ali para poder manter esse aleitamento materno. Beleza, esse é o ponto da minha amamentação. Se não está sabendo amamentar, a gente vai ensinar a amamentar. Já uma icterícia mais tardia, lembra lá do meu bebê de 2 meses ictérico? Já aprendeu a mamar e mama tranquilamente, está ganhando peso. É uma icterícia relacionada ao leite materno. O que eu vou fazer? Suspender a amamentação? Não. Depois dessa que eu falei, nunca vai ser alternativa. Vou estimular o aleitamento materno, pontuando que isso vai ter uma resolução espontânea até 12 semanas de vida. Certinho?
Anteriormente, tinha essa orientação de suspender o aleitamento materno por 24 a 48 horas, ia ter uma queda abrupta desses valores de bilirrubina e depois voltaria a amamentação. Por que isso é desencorajado e é contraindicado atualmente? Porque indica, traz implícito risco de desmame. Então a gente não mantém isso. É algo estético que não vai trazer impregnação para o meu bebê. O meu bebê, se a gente coletar, vai ficar ali com 8, 7, não é nível de foto que a gente pondera nível de foto 12, 15. E assim segue. Com 12 semanas a tendência é que se resolva a vida normal. Ganhando peso bonitinho, vida que segue. Fechou agora a grande diferença? Entenderam? Professora, não entendi. Tá, só. Mas, por exemplo, eu posso indicar foto, se não quiser fazer. Mas por que você vai indicar foto se é algo que coloca no gráfico e não tem indicação de foto? Pode ser indicado foto. Não tá lendo no lugar errado. Eu só vou indicar foto quando o meu gráfico me indicar necessidade de fototerapia, certo? No mais, se eu tenho uma icterícia que tem ali 8 semanas de bebê, o meu bebê está com 5 de bilirrubina total, as cursas de indireta, icterícia do leite materno. Vai melhorar e vai resolver espontaneamente. Grande diferença, icterícia da amamentação. É no início, quando eu tenho aquela grande dificuldade da amamentação, que eu pondero que o meu bebê está amarelo porque ele não está comendo. E se ele não está comendo, meu intestino não funciona para eliminar aquela bilirrubina ali do meu intestino. Uma icterícia do leite materno, foi também. Uma icterícia do leite materno, a amamentação já está consolidada. É uma enzima inerente pertencente ao leite materno que faz com que essa icterícia perpetue. Mas é algo que vai tender a resolver espontaneamente, sem eu precisar de fototerapia, sem eu precisar suspender a amamentação. Vai melhorar espontaneamente. 12 semanas. Ah, não. Da amamentação logo no início, até 1 a 2 semanas no máximo. Aí a do leite é isso? Aí a do leite 12 semanas que eu fecho os olhos. Para minha filha, eu fechei os olhos até 12 semanas. Tinha fator de risco, prematuridade, N fatores ali, como atividade sanguínea, para poder manter se quiser. Exato. E o aliciamento é de pré-termo, de ensino. De pré-termo? O leite materno vai ser 12 semanas. E aí, quando ele do aleitamento materno, ele vai te consumir. Mas precisa até 2 semanas. Depois do nascimento. Vai ter gente que vai ser do aleitamento materno, tipo assim, uma semana, passou uma semana, para você ser do aleitamento materno, ou leite materno. O leite materno é uma tendência, uma icterícia depois desse prazo. Mas depois do 7º dia não dá para saber. O 7º dia é da amamentação até que me prove o contrário. Como é que me provaria o contrário? Se é um bebê que está tendo dificuldade de amamentação, que é algo extremamente comum, um bebê que não está tendo a recuperação de peso, tudo me leva a crer que ele não está sendo nutrido. Entendeu? É diferente daquela icterícia que acontece no bebê já mais tardio, que está engrenando no nível de peso adequado, que está perpetuando um peso mais prolongado. As duas vão ser as custas de bilirrubina indireta. Tá? Meninos, 30 dias de vida. Pode ser da amamentação? A icterícia que eu pondero com 30 dias de vida? A icterícia da amamentação? Não. Aí pra realidade, já aprendeu a mamar, né? A mulher já tá ficando velha. 30 dias não aprendeu a mamar, tá difícil. Certo? Então tá, 30 dias de vida, já sei que da amamentação enfraquece muito a possibilidade. Pode ser a icterícia do leite materno? Pode. Deixa eu ver se tem alguma outra informação que me chama a atenção aqui. Nascido de parto normal, a termo, opa, então a minha tolerância para ele permanecer ictérico já passou há muito tempo, que seriam 7 dias. Se a intercorrência pré ou perinatal é levada a consulta de rotina. Ah, tá indo lá na unidade básica de saúde com vocês. Quando se observa o exame físico, icterícia discreta. Mãe relata que lactente apresenta, urina escura. Clinicamente é muito sugestivo de uma icterícia de bilirrubina direta. Lembra do xixi de vocês? Me perdi. Como é que é a cor do meu xixi, como é que é a cor do meu cocô? Nem sempre a gente vai ter essa esperteza da mãe sinalizar isso pra gente.
Xixi não é para manchar a fralda do bebê. Começou a manchar a fralda do bebê porque tem um padrão de colúria ali que me chama atenção. Xixi é para ser transparente, é para ser aguinha. Exame laboratoriais revelaram bilirrubina indireta de 1 e bilirrubina total de 9. Então, esse que é a minha bilirrubina direta é de 8. Muito alto. 30 dias de vida. Respira aqui, opa, menos mal, chegou agora, ainda tem 30 dias para intervir em qualquer outra situação. Icterícia tardia de padrão colestático. A icterícia após a segunda semana de vida, o início insidioso. Tem esse padrão de maior que 20% de bilirrubina total, mas isso caiu por terra e é acima de 1, não mais acima de 2. Tá bom? Igual a gente já tinha ressaltado. Principais causas: hepatite neonatal. Se aquele bebê que nasceu, foi para UTI, ficou séptico, tem N fatores que possam interferir nessa metabolização. Lembra que eu falei para vocês? Precisou usar sedação, antibiótico, antifúngico, enfim. N processos ali naquele meu fígado que naturalmente já seria imaturo. E a atresia de via biliar. Lembra que depois que conjuga no fígado, eu tenho um caninho para poder sair lá na minha fila de vácuo. Tem alguns determinados processos que induzem atresia nesse trajeto. Pode ser total, pode ser parcial. Na atresia de via biliar, estabelecer diagnóstico antes de 8 semanas. É o nosso sonho de consumo para poder fazer uma cirurgia que é paliativa pré-transplante. Essa cirurgia eu vou fazer uma derivação. E se eu não tenho um caninho que leva aquela bilirrubina depois de conjugada do meu fígado, do meu intestino, eu vou fazer uma derivação bilidigestiva. Ela é paliativa no sentido que essa criança invariavelmente vai evoluir para um transplante, mas pode ser que ela evolua para um transplante só na faixa etária adulta. Olha quanto tempo de qualidade de vida eu trouxe para ela. Eu trouxe uma infância de qualidade de vida, uma adolescência de qualidade de vida. Dentro da pediatria, normalmente a gente corre até 13 anos e a gente cansa de ir. Fez um casal no momento adequado, já encaminhar para a parte adulta, sem pretensão de transplante, normal. Certo? Ao passo que, chegando para a gente já mais tardio, a gente se enrola bastante no desfecho dessa minha criança. E vai ser aquele bebê transplantado com 4 meses de vida. Nesse caso que a senhora falou, é bem provável que seja 13 anos. Bem provável que seja 13 anos. Ou hepatite neonatal ou atresia. Lembra que eu falei para vocês que tem a caderneta de vacinação e a gente vai falar: Dona Maria, fala para mim qual é a cor do cocô do seu bebê. Se controlando para não sugestionar. Ela vai lá e aponta desse jeito: ah, normalmente essa cor aqui. Ninguém chama atenção para vocês? Suspeita. Um cocô mais branquinho. E para Dona Maria, no seu primeiro filho, para vocês, na seu controle, qual é a cor normal do cocô? Vatapá. Esse último caso que a senhora passou, se a bilirrubina que deu o outro, ou se a indireta e não a direta, essa aí. Vai dar pra ver. Esse bebê foi referenciado do COSME para a investigação de icterícia. Depois eu mando o vídeo para você, para você ver melhor. 3 dias de vida. Poderia ser que tipo de icterícia? Da amamentação. Amamentação. Vocês estão vendo que eu estou tentando identificar a zona desse meu bebê? 3 dias de vida, a zona dele não me chamou a atenção. Era o bebê que a gente estimulou. Pega a posição, não coletou nenhum exame complementar porque ele estava ali no máximo zona 2. E esse bebê que vai chegar para vocês. Esse aí foi o que foi referenciado com 3 dias de vida para o COSME para ir lá pegar a bicho das crianças grandes. Vocês estão entendendo que não é só, opa, vai lá. É uma exposição, é toda uma dinâmica que não tem necessidade. Vou colocar de novo para vocês verem. Viu como a pediatria é legal? Viu, Gabi? Pra quem eu me divido, meu trabalho é cansativo. Olha o meu trabalho. Ali pra mim tá até zona 2. Zona 3 não já identifiquei. Aí eu vou tentar buscar. Zona 4, na TRI também não identifico. Foi alguma coisa? Gente, vou falar sem folheira.
Não colheria, mas colheram. O que tem pra hoje? Já furaram meu bebê, encontrei lá uma bilirrubina total de 12. Meu bebê bate o risco, a gente tolera ali até 15. Isso vocês vão pegar com o tempo, mas eu tenho 15 de noite. Bilirrubina direta de 0,26. Lindo, maravilhoso. Atresia não me parece. Uma bilirrubina indireta de 12. PCR, ou PCR é variável, depende muito do código do laboratório do código lá utilizado como 5. Então, PCR negativo. TGO 87, TGP de 26. Meninos, esse TGO está mais aumentado. Quando a gente pondera no valor de referência, ele pode ir até 50, 55. Faz sentido ter o TGO aumentado num bebê pequeno? Essa pergunta é tipo pergunta do milhão, de grau de complexidade do nível que a gente está no nesse momento. Fala pra mim. Se fosse o TGP, se fosse o TGP, o que é? TGP só tem o hepático. Ah, o TGO não, o TGO também. Inclusive na minha pobre hemácia que está hemorizando. Então esse TGO, que foi o que assustou o colega que coletou, veio mais aumentada. Mas criatura, está tudo sob controle. Ele está hemorizando, fisiologicamente hemorizando. Então esse TGO era para vir realmente mais alterado. Casou para vocês? Quando vocês tiverem um carinho do irmão, se vocês me mandarem essa criança, eu falo que eu vou atrás de vocês. Olha, Carolina, deixa meu ser. Limpo, maravilhoso. Precisava? Como é que coleta urina de bebê de 3 dias? Depende da minha finalidade. Se for para licenças organizatórias, a sonda seria o mais viável. Mas para critério de estudo, eu poderia coletar um EAS, contando que ele vier negativo, eu compro o barulho dele. Por saquinho coletor. Olha que transtorno para essa mãe de 3 dias que está tendo dificuldade na amamentação, teve que sair da casa dela e no cosmo, furou o bebê dela, ficou lá esperando fazer xixi no saquinho para ver uma icterícia que é fisiológica. Se eu conseguir conscientizar vocês de que em que momento eu vou investigar e como interpretar esse resultado, em que momento é vida normal, vou orientar ela em um banco de leite, aprender a amamentar, eu já estou no céu. Certo? Olha esse relatório do 52. De leuco, 244 no cabelo. Lindo, maravilhoso. Precisava furar o meu ser? Precisava ensinar a mãe a dar TT para o meu sequinho. Dúvida, meninos? Pode despencar icterícia na vida de vocês? Não. Certo? Acabou, meninos. Pode chamar. Eu não assinei. Eu não assinei também não. Posso falar? Não assinou aqui. Alma Beatriz. Elber. Desejo. Elber. Fernanda, Tamires, Amanda. Qual? Gabi. Aqui. Amanda Nova. Mariana. Qual? Azevedo. Que E Mariana de la Cruz. Tô aqui. E a Mariana de la Cruz? Tá. Câmara. Aqui. Andressa. Desenho. Marília. Ali. Gabriela Muniz. Aqui. Diego. Aqui atrás. Lara, Joyce. Ali. Emanuel. Mariana Lima. Não tem Mariana? Everton. Ali, o Everton. Vinícius Gomes. Paulo. Gustavo.
Tassiane. João Vitor. Tá ali. O Russo tá aqui atrás, o outro João Vitor tá ali. O seu filho. Tem três. Esse é o Silva, que é aquele. E tem o João Vitor Henrique, que é o outro. É o Anderson. Clara. A Clara veio, ela tava aqui. Cecília. Cecília não conhecia essa coisa. Amanda Braga. Andrelina. Elton. Eduardo. Eduardo tá aqui, ó. Quem eu não chamei? Eu. Pausa. Pausa. É, sei aqui, ó. Meio do estrago. Ele pediu pra pausar? Que isso aí, depois ele corta. Escrevi do Nordeste, essa demora mais.